nosso palestrante da noite de hoje é o senhor Tato Save, que é palestrante espírita e trabalhador dos Centros Espíritas Amor e Caridade, Chico Xavier e Irmã Catarina, todos na cidade de Bauru, estado de São Paulo. Atuando como palestrante, o nosso convidado de hoje realiza palestras por todo o Brasil e também no exterior, em países como Portugal, Singapura, Inglaterra e Dubai, nos Emirados Árabes. É forte divulgador do espiritismo, através das redes sociais, dando assim o seu contributo à difusão da doutrina espírita no mundo, o qual abordará o tema Caridade Moral, a base da regeneração individual e coletiva. Senhor Tato Save, a tribuna é sua. Boa noite a todos. Muito obrigado por terem vindo, pessoal. Retornar a esta casa para mim é como retornar para ver velhos amigos de outras encarnações. É muito prazeroso mesmo estar aqui. A palestra é a parte que para mim é importante, mas não compara aos abraços, ao carinho, ao que passo aqui com vocês. Bauru é longe de Natal. Poxa vida, interior de Bauru, para chegar até aqui, eu tomo um ônibus, vou até São Paulo. Aí eu tomo um metrô, vou até Guarulhos. Guarulhos, tomo um avião, vou até Fortaleza. Fortaleza, me buscam de carro, fui até Mossoró. Fiz um trabalho em Mossoró, aí Mossoró, Natal, e estou aqui com vocês. Mas isso movido por uma alegria muito grande, entusiasmado em trazer esse tema profundo e importante para todos nós. Eu espero que vocês não se decepcionem muito comigo com o que eu preparei, mas de coração eu trago essa mensagem para vocês. E de antemão já digo, pessoal, não adianta você imaginar que vir a esta casa, ouvir a palestra, contará pontos positivos para você. Você pode ouvir toda a semana espírita, você pode ouvir todas as palestras repetidas vezes. Não é contado como horas assistidas. Mas se você transformar a palestra em prática, isso vai lhe ajudar. Portanto, não somos vantajosos por sermos espíritas, nem os protestantes ou católicos, porque do mesmo modo eles têm seus cultos, suas missas, mas isto não conta, a não ser a transformação, a mudança dentro de cada um e manifestando em prática. Aqui, por exemplo, o título nos pede a isso, uma regeneração individual, e se transformará coletivamente, porque mudando um, mudando o outro, somos a mudança do planeta que ele necessita. A caridade que foi colocada no título, a caridade moral, nos mostra então que existe talvez uma diferente interpretação desta palavra. O que é caridade, como se aplica, a caridade moral é diferente da caridade material. E eu quero fazer justiça a esse título. Conversava ali com a Karenina, minha grande amiga, com o Jonas, e falei que gosto muito de vir atender a um chamado, de uma palestra, quando me passam um tema onde eu posso aprofundar no que foi pensado. Não é simplesmente falar de caridade, é caridade moral como base para a regeneração individual e coletiva. Então aqui tem grandes direcionamentos nesse título. E olha só, o que entendemos como regeneração? É a transformação de algo que não estava muito bom para algo melhor. Regenerar uma pessoa, regenerar uma planta, regenerar um comportamento, regenerar um trabalho, é transformá-lo, é mudá-lo para algo melhor. Eu confesso para vocês que venho tentando fazer isso, principalmente comigo, e algumas pessoas também, em segundo lugar com meu filho Henrique, e depois com as pessoas que eu tenho contato e acesso. E já há algum tempo, já sendo espírita, oi Duda, tudo bem querido, você aqui? Já sendo espírita, aconteceu um fato comigo que eu vou contar para vocês. Aquela ânsia de tentar mudar a pessoa a todo custo, quando na verdade você não consegue mudar nada, a não ser a você mesmo. Eu estava no semáforo em Bauru. Eu não sei se vocês chamam de semáforo aqui, aquela luz vermelha e verde. Eu parei no semáforo e lá em Bauru tem muitas pessoas que perdem coisas no semáforo.
Pede um dinheiro, pede alguma coisa. Chegou um rapaz próximo ali aos seus 55 anos e falou para mim: Senhor, o senhor tem aí 10 reais para eu comprar uma feijoada e uma pinga? Eu gostei muito da sinceridade dele. Foi sincero, falei: poxa, espera um pouquinho só. Abri, eu não tinha 10 reais, eu tinha uma nota de 5 reais e uma nota de 50. Eu peguei a de 5 e falei: amigo, está aqui o dinheiro da feijoada. Já que ele pediu 10 para duas coisas, suponho que feijoada era 5. Ele pegou e disse: oba, já tenho o dinheiro da pinga. Só falta conseguir o almoço. Então eu falei: tá bom, amigo, vai com Deus. Eu quis fazer algo bom para ele, uma caridade, mas eu só posso oferecer a ajuda e não obrigá-lo ele a comprar o que eu quero. A caridade não pode ser obrigatória, senão ela deixa de ser espontânea. Se eu obrigar uma pessoa no semáforo a dar dinheiro, porque senão ele é preso, porque as câmaras estão vigiando, deixa de ser caridade. E também, já que não é assim, eu dou e obrigo que ele faça o que eu quero, então eu estou induzindo que ele obedeça. A minha tentativa, e tem a minha palavra que isso aconteceu, é querendo que ele não bebesse pinga, que ele comprasse só feijoada, comprasse um suco, mas ele tem a liberdade dele. Então a regeneração começava por mim. Quem sabe na hora de comprar, ele pensou: puxa, o rapaz me deu para feijoada, eu vou comprar feijoada. Mas depois eu passei lá e estava tomando uma pinga mesmo, não era feijoada não. De qualquer maneira, pessoal, essa mudança, esse ensino, essa palestra e esse conselho vai servir muito para aquele que estiver disposto em mudar. Essa semana, eu digo, baseado no que eu converso com a Rê, a presidente, não é fácil organizar, pessoal. Só de marcar o dia que saiu de Bauru, esse trâmite, compra passagem de volta, dá tempo de você chegar em Guarulhos e pegar esse trem aí até São Paulo. Que horas que eu compro a passagem para São Paulo? Fala: presidente, compra ali, dando ali umas 2h30, porque vai que eu atraso. É difícil e é feito com tanto carinho, mas parece que a gente vai numa loja, escolhe o presente, manda embrulhar, paga e larga o embrulho em cima do balcão. Leva para casa. São ensinamentos de pessoas superiores a nós aqui, que passaram pela terra e demonstraram ser possível o que vão nos pedir, o que vão nos oferecer. Olha só esse comentário de Allan Kardec, não é a resposta à questão, é o comentário dele, que ele diz assim: sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se a ele. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém nunca anulada por leis humanas más. Assim será até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça de Deus, que quer que todos participem do bem, que sejam abolidas as leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. Ou seja, isto é a lei do progresso. Há uma lei que Deus colocou que fará com que todos nós vamos progredir. E há um caminho de progresso escolhido pela caridade, que facilitará essa jornada de todos nós. Se você não quiser, não há outro caminho. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade, não é que Kardec está dizendo que você vai ser condenado para a eternidade. Poderia até ser. Fora da caridade não há educação, não há transformação, não há regeneração do ser. Porque você tem que ter em você a prática de ser caridoso. E aqui, quando se fala em caridade moral, pessoal, é incrivelmente profundo. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá caridade moral e caridade intelectual. Poucos de nós se interessou a aprofundar nesse texto. E há uma irmã chamada irmã Rosália, que trouxe para nós qual que é a informação para que a gente, entendendo o que é esta caridade moral, praticando-a, possa regenerar os nossos sentimentos. O tema da palestra, então, me oferece que a caridade moral é a base para eu regenerar esse sentimento, para eu mudar em mim alguma coisa, e mudando em mim, cada um muda em si mesmo, mudaremos um planeta inteiro, já que o tema central é a transição planetária. Eu não sei, presidente, quem que pensou nisso, mas pensou com muita concordância.
Não pode ter sido cada um sugerir uma coisa e escrever aquela salada. Não, há um pensamento lógico em torno disso aqui. E quem puder ouvir as 3 palestras que eu vou fazer, elas estão amarradas entre si. Elas têm ligação uma com a outra. Olha o que a irmã Rosália disse nesse texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Desejo que compreendais bem o que seja a caridade moral e que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, porém, que é mais difícil de exercer-se. A caridade moral é mais difícil do que dar R$5 para feijoada. É uma caridade que você nem gasta dinheiro, mas você gasta outras energias que você pode, que você tem. Ela diz assim, pessoal, prestem bem atenção nesse trecho. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas. E é o que menos vocês fazem neste mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Fala a verdade, quem que não tem na família, no trabalho, na relação, um entreveirinho com alguém? Quem que não tem uma briguinha lá com um cunhado, com a cunhada, com a sogra, com um amigo? Quem que não brigou e está brigado até hoje, já faz tempo? Ela está falando que a caridade moral é a gente tolerar-se. Ela diz, é a gente suportar umas às outras criaturas. E é isso que vocês menos fazem neste mundo que vocês estão vivendo. Ela nem está tocando no assunto de doação, de arrecadar a cesta básica em fazer doação. Nem é isso. Ela fala de uma caridade onde exige que nós nos toleremos. Vejam bem, pessoal, o Allan Kardec leu isso e colocou no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele deixou esse texto entrar, tamanha a importância que isso deve ser. E se procurarmos na nossa vida, identificamos muito com isso, porque eu tenho comigo muitas coisas que são complicadas. O rapaz que aceitou o dinheiro da pinga, falou, cara, que cara folgado, o que ele está pensando? Houve outras vezes em que eu dar uma moeda e a pessoa fala, isso é pouco, não dá para comprar. E eu ficar muito ferido. Eu não consigo suportar uma das outras criaturas. Mas complica mais quando o que eu não consigo suportar mora na minha casa. Tem o meu sangue. Ou pelo menos está agregado a alguém muito importante da minha família, como o namorado da filha, o namorado do filho, a namorada da filha, ou o namorado da filha. Tudo aquilo que está vivendo próximo e junto exige uma tolerância, segundo ela. Eu vou lembrar aqui para vocês uma história, foi mencionado ontem pela Sandra, eu achei que não a história, mas o personagem, que é Jerônimo Mendonça. Veja o que ela fala, tolerar uns aos outros, e é o que menos vocês fazem. Vamos ver se é possível fazer isso. Quando Jerônimo Mendonça ia ao cinema em Ituiutaba, havia disputa para ver quem o levaria, pois quem carregasse a cama dele não pagava entrada. Começou bem a pessoa que está com boa vontade de levar o Jerônimo, né? Você quer levar o Jerônimo para não pagar a entrada? Quanto custa uma entrada de cinema? Veja que aqui há uma caridade interessada, interesseira de alguma coisa. E se a caridade está interesseira, a recompensa será somente a entrada do cinema. Vê justo isso. Se você faz algo esperando algo e Deus te dá algo, não é o que você gostaria? Se você vai num parque de diversões, onde tem todos os brinquedos, tudo para comer, e você quer só o algodão doce e ele te dá o algodão doce, você teve o que queria. Então, quando Jesus fala, quando você fizer uma coisa boa, não espera uma recompensa da terra, não. Espera uma recompensa do céu. Carrega a cama do Jerônimo sem esperar a entrada. Paga você a entrada, carrega por um ato maior. Tem um interesse, peça mais do que você está pedindo. Porque se você quiser só a entrada, pronto, já teve o que você queria. Não espere mais nada. Mas a história, então, nem é baseada nisso. É sim numa reação que o Jerônimo teve para um acontecimento no cinema. O Jerônimo, então, se vocês não sabem, acho que sabem, era um homem que tinha muita beleza física, ele era um homem forte. Ele diz que se olhava no espelho quando ia tomar banho e mencionava, ô Tarzan, igual eu faço. Não era para dar essa risada assim, era para disfarçar, mas tudo bem. Ele se olhava
E ele então se sentia um homem belo e poderoso e saudável. Beleza. Ele é avisado numa palestra que chegaria a dor e que a mensagem é para um Tarzan que estava na palestra. Escutam. E ele diz, eu percebi que a mensagem era para mim. E o Jerônimo então começa a ficar numa cama. Ele não conseguia mais se movimentar. Ele tinha dores horríveis no peito e colocava um peso, saco pesado no peito dele para aliviar a dor dele. E depois, ainda por cima, ele fica cego, ele fica surdo. E suportou com tanta bravura, com tanta beleza. Mas ainda estava, nesse caso, enxergando. Estava só na cama. Mas então vamos lá. Jerônimo foi para a cama no cinema que os amigos levaram para ganhar entrada. É óbvio que o Jerônimo, nesse dia, ainda não era cego. Numa ocasião, deixaram sua cama na entrada do corredor que ia para os sanitários. Uma moça distraída, olhando para o filme que estava acontecendo, não percebeu a cama, tropeçou e caiu. Nessa hora, ela explodiu em raiva. Mas não é possível, eu vou falar a palavra, pessoal, que está escrito aqui, até porque está vindo de uma boca de uma desequilibrada. Não é possível, aonde eu vou, lá está o aleijado. Vou ao campo de futebol e o aleijado está lá. Eu vou numa festa, lá está o aleijado. Esse aleijado me persegue. Aonde eu vou, ele está. O Jerônimo pensa, e agora? A moça está revoltada. Preciso lhe dar uma resposta, mas não quero irritá-la mais ainda. O que devo dizer, meu Deus? E ele sai com essa. Mas também, né, minha filha, você não para em casa. Uau, que resposta maravilhosa! A moça olhou atônita e começaram a rirem juntos, ficaram amigos. Aprendam a todos, a palavra bem pegada, no momento exato, a caridade é capaz de desarmar a cólera em torvelinho. Acabamos de ler da irmã Rosália que neste mundo nós não conseguimos tolerar uns aos outros. Eu comentando com a Karenina, esse trajeto de sair de Bauru e passar por tudo isso, me fez chegar cansado no destino final. Eu saio 00:30 de Bauru e chego 5 da tarde do outro dia em Fortaleza. Aí cheguei em cima da hora em Mossoró. Quase que não dá tempo de tomar banho para a palestra, mas em cada ponto de parada é um carinho enorme, é um lanchinho, é um abraço, é um respeito, é uma energia. Imagina Paulo de Tarso, pessoal, que ia num lugar, na outro, e chegava lá e era apedrejado, hostilizado, ofendido, e que fazia o caminho a pé, numa condição com fome, cansado, machucado muitas vezes. Mas essa é a história. Ele conseguia suportar coisas que eu não consigo. Mesmo assim, neles estão apontando, vocês não suportam uns aos outros. E vocês precisam suportar. O texto inicia com este comentário. Ela vai continuar. Grande mérito há, e creia-me, em um homem que sabe calar-se, deixando que fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso, diz a irmã Rosália. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós. Quando na vida espírita, a única real, estão não raro muito abaixo de vocês. Constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas da caridade, porque não dar atenção ao mal proceder de outra pessoa é caridade moral. É um teste difícil, cara. Não dar atenção a uma pessoa que me hostiliza, devolver uma palavra amiga a alguém que está me provocando, me chamou de aleijado na frente de todo um cinema. Uma foto? Vai, Jonas, capricha. Obrigado, irmão. O que isso quer dizer? Nós talvez não consigamos fazer isso ainda, mas vamos tentar tolerar a filha, o filho, marido, esposa, primo, cunhado. Relacionamento é difícil mesmo, pessoal. O cérebro humano cresceu pela dificuldade de relacionamento entre os indivíduos da espécie.
Vocês podem ver que cientistas comprovaram que quanto mais é desenvolvido o cérebro da espécie, maior é a complexidade da sua sociedade. O cérebro, por exemplo, do golfinho é bem desenvolvido, a sociedade é bem desenvolvida dos golfinhos. O cérebro do chimpanzé é bem desenvolvido, a sociedade dele é desenvolvida. O cérebro humano é o mais desenvolvido entre toda a natureza, é a sociedade mais complexa, vira uma relação direta. Por quê? Porque é complicado tolerar um ao outro, mas é preciso exercer a caridade moral, porque ela é a base para a regeneração de nós mesmos. Esta caridade é o que vai nos transformar para uma vida melhor no futuro. Todos nós gostaríamos de encarnar num planeta menos violento, mais agradável, mas precisamos fazer por merecer esse planeta. Então, a irmã Rosália acaba de deixar um exemplo para a gente, que é caridade você se demonstrar ser surdo para alguém que está te ofendendo e não responder. É caridade você demonstrar ser bondoso, compreensivo a quem tentou te humilhar. Será que é possível fazer isso, pessoal? Quem acha que não é possível? Eu acho que é também, dentro do limite de que dá, mas se vocês escolheram essa religião, esse pensamento, eles estão pedindo isso para a gente. Eu procurei uma história para ver se era possível fazer isso. Eu procurei a história de alguém, não encontrei no meu ciclo de amizades, mas encontrei de uma pessoa que vocês conhecem bem. Chico Xavier, na sua profissão de serventuário público, certa vez foi visitar um companheiro que residia a alguns quilômetros de Pedro Leopoldo. O companheiro, intempestivamente, sem explicação, o recebe com 2 pedras na mão. Xinga o Chico para valer. E quando o Chico tentava responder delicadamente qualquer coisa, Emmanuel intervém e dizendo: Chico, não diga nada, exemplifique a própria fé, suportando-lhe a injustiça e os desabafos. Ele sofre do fígado e há dias que vem sentindo fortíssimas cólicas hepáticas. Não revide a insultos e às acerbações. Ele precisa exteriorizar os venenos que lhe estão na alma e no corpo. E você, Chico, precisa limar-se, apurar-se, burilar-se, praticando a caridade e silenciando. E com um sorriso doce, o bondoso mentor rematou o assunto com esta pergunta: afinal, Chico, o que seria da pedra sem o martelo? Ah, cara, é duro, hein, meu? Você vai fazer uma viagem longa. Pensa, eu chego aqui, o Jonas me retrata mal, meu. Ana Karenina vai... Nossa, eu já fico irritado. Imagina se eles me ofendessem. E o Emmanuel fala: Chico, fala nada, cara. Ele está assim porque tem que exteriorizar. Na condição dele é isso que tem que fazer, pôr para fora esses venenos. E você, Chico, aguenta o tranco. Treine a caridade moral. Treine não guardar o ódio, a mágoa, porque isso faz mal para você. Porque, como Jesus falou, afinal, pessoal, se vocês amam só quem ama, que recompensa a gente vai ter? Se vocês pensarem bem, como assim que recompensa? Quem ama, já ama. Se você tratar bem quem ama, esperando que ela vai te amar, mas ela já está te amando. Ela já ama a tua mãe, ela já vai te dar amor. Se você amar quem não ama, pode que você tenha a recompensa dela parar de te odiar, dela parar de falar mal de você. Então você terá uma recompensa. Purificar uma água que já está purificada, que recompensa você teve? Já podia ter bebido a água. Filtrar uma água filtrada. Agora, filtrar uma água que está impura, aí sim você tem uma recompensa. Você vai ter uma água pura, de uma água que não era pura antes disso. Este é a recompensa que Jesus promete. Ame quem não te ama. Ora por quem te persegue. Porque senão você vai esperar uma recompensa de algo que não tem de onde vir. Porque você querer bem quem já te quer bem, é assim que é. E olha só, pessoal, eu tenho confiança comigo que nós temos que tentar lapidar, jogar fora algumas coisas que nós temos. O Naldo me deu um livro, Naldo Vicente, vice-presidente da FERN, que é a biografia do
Leonardo da Vinci. E lá conta que tinha uma pedra de mármore branco em Milão. O Leonardo já estava mais senhor e o Michelangelo era um jovem rapaz, um com 50, outro com 18. E o Leonardo pediu para fazer uma escultura daquela pedra, que estava abandonada, como se estivesse aqui no meio da praça. O Michelangelo ficou sabendo o que ele tinha pedido e quis também. Quis ele fazer. E entrou com um pedido depois, mas falou que ele que era o escultor, que o Leonardo havia falado e falou mesmo que o pintor pinta com o cérebro, enquanto o escultor esculpe com os músculos, e que o homem inteligente é aquele que na sua casa, sem suar, faz uma pintura. E o Michelangelo pegou ar. Então, fica naquela disputa, foi a julgamento e deram o direito ao Michelangelo de esculpir uma coisa nessa pedra. E ele me esculpe o Davi, cara. Vocês sabem quem é o Davi? Ele está lá em Roma. É uma obra-prima. Se você olhar na posição, parece que só um músculo se movimenta se você levantar o dedinho. E o Davi está com o dedinho levantado. E não é que esse músculo também está levantado? Não é que perceberam que ele acertou? E ninguém acerta do nada assim. É uma peça inteiriça. Ou seja, o cara não faz a mão e cola com um super bonder no braço. Ele não faz a cabeça fora e depois atarracha com o parafuso. Não, é uma peça inteira, meu. E aí perguntaram para ele, nossa, como é que você foi capaz de esculpir o Davi? Como que é que se faz uma obra dessa? Ele fala, daquela pedra gigante. Fala, na verdade, o Davi já estava dentro da pedra, eu só tirei o excesso. Eu acho que ele tem um pouco de razão. Acho que aqui já existe um diamante, mas está envolto por tanta impureza. Se Jesus abrisse a minha cabeça e a de vocês com o seu bisturi espiritual e só retirasse coisas, ele não pôs nada, ele só tirou orgulho, egoísmo, ou pelo menos uma parte disso, eu já melhoraria tanto, pessoal, tanto. Então essas provas de ofensas, de um amigo que te trata mal, de uma pessoa que te ofende chamando de um nome tão feio, tão profundamente dolorido na frente das pessoas, que você não tem culpa, te colocaram ali, você não pode fazer mais nada, você não consegue nem sair dali. Você está treinando algo que é bom para você. É como se eu estivesse atingindo uma nota de corte, que depois essa nota vai ser usada para matrícula num lugar muito melhor. Imagina que tem uma nota de corte para um planeta regenerador, e essa nota de corte é dada pelos níveis de moral que vamos atingir. E como se atinge isso? Praticando esse bendito ato chamado caridade, que é uma base que sustenta tudo que está por cima e que se constrói. Olha só, pessoal, o que a irmã continua dizendo. Essa caridade moral, no entanto, não deve obstar a outra caridade, a material. Tende, porém, cuidado, principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que já vos tenho dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, repilais um espírito, muitas vezes, que foi caro a você e que no momento se encontra numa posição inferior à vossa. Aí ela diz assim, eu encontrei aqui no mundo espiritual um dos pobres da terra, a quem por felicidade eu puder auxiliar algumas vezes, e ao qual, ao meu turno, tenho agora de implorar a ele auxílio. Imagina, pessoal, se você faz ajuda para uma pessoa que está numa posição aparentemente inferior à tua, com mais dificuldades de saúde, financeira, só que quando você desencarna, você vê quem era que era aquela pessoa, e que muito possivelmente está ligada a você, na cidade que você vive, por algum motivo. E ela fala, e hoje eu imploro a essa pessoa ajuda. E que bom que eu pude ajudá-la. Não é que você ajudando vai fazer um espírito elevado te ajudar. Ele sempre vai te ajudar. Mas você não vai levar com você um remorso, uma oportunidade perdida de fazer o bem para as pessoas que estão próximas, para as pessoas que estão ali com você e te querem muito bem. Vocês lembram que Jesus Cristo falou uma frase semelhante a essa quando ele estava lá no poço de Jacó com a mulher samaritana? Ele chega, senta no poço, cansado, logo depois vem uma mulher e começa a tirar água. Sandra ontem comentou disso. E ele, sendo judeu, roupas judaicas, sotaque de judeu. Por falar em sotaque, vocês percebem que eu tenho sotaque de paulista ou não? Eu falo certo, vocês que têm sotaque.
Eu acho assim, quando eu converso com Jesus, ele fala igual a mim, Duda. Ele tem o meu sotaque. E uma vez estava conversando eu, Jesus e a Karenina. E ele tinha o meu sotaque perto dela também. Estou brincando, pessoal. Quem dirá que eu já um dia vi o nosso mestre no mundo espiritual? Está louco. Mas quando vocês falam, eu falo, nossa, que sotaque carregado que esse povo de Natal tem, meu. Eu estava percebendo umas coisas, rapidinho. Assim, a gente fala assim, eu vou na casa do Jonas. A gente põe o artigo. Eu vou na casa de Jonas. Né? Fale com o Naldo, fale com o Naldo. A gente usa muito o artigo. Pessoal, concentra, vai, foco. Não disfarça, não. Mas então, Jesus, ele chega, senta lá, sotaque de judeu, mulher samaritana começa a tirar água e ele pede água para ela e já era um problema aqui, porque os judeus e samaritanos não se davam, já era uma briga, e era um homem falando com uma mulher. E ela fala aquilo, como você, sendo judeu, ousa pedir água para uma mulher e samaritana ainda por cima? Lembra da resposta dele? Ah, mulher, se conhecestes os dons de Deus e soubesse quem é que está te pedindo água. Imagina assim, cara, uma vez Jesus pediu água para mim, não sabia que era ele, eu neguei, cara. Ele pediu dinheiro para uma feijoada e para uma pinga. Não era ele ali, fica tranquilo. Eu já me aliviei. Mas então, ela dá esse toque. No mundo espiritual, vocês vão ver quem é quem. Às vezes uma pessoa a quem você tanto maltratou, um tiozinho que era bonzinho, humilde, exigia pouco, não teve muito bem onde morar, morou na casa sua, porque era irmão do teu pai, ele frequentava o centro espírita, ou frequentava a igreja católica, e era um senhor bom, dava lá um tal de passe, e você tanto maltratou ele, tanto se deu bom, que depois você vai ver quem que ele era. E isso é muito dolorido para a gente, pessoal. Portanto, eu vou falar para vocês, se vocês têm um tio na casa de vocês, uma avó, um vozinho velhinho, daqui a pouco desencarna. Quem que vai durar mais do que 50 anos aqui, pessoal? Daqui 50 anos eu vou estar com 99. 50 anos não é nada, nada. Meu filho nasceu esses dias, corria igual essa menininha aqui, hoje está com 14 anos, está mais alto do que eu. Passou tão rápido. Eu tenho uma ampulheta no meu consultório que eu ganhei de uma cliente. Ela tem 15 minutos. Uma ampulheta grandinha. Eu passo perto dela, eu viro. Eu acho bonito aquela queda da areia. Me lembro da poesia de Alta de Souza, do Chico Xavier. Eu viro a ampulheta, vou lavar a minha mão, vou aqui, enxugo, sento com o paciente. A hora que eu olho, já passou. Já escoou 15 minutos, é um quarto de hora. Imagina que quando vocês nasceram, simbolicamente, Deus pega assim e vira uma grande ampulheta. A ampulheta da Presidente Renato, vai lá, nasceu. Está escoando, rei. E cuidado, hein? Porque se quebrar ela, vaza areia, acabou a brincadeira. Pode quebrar, fazer areia de baixo subir não dá. Todos vocês estão com a ampulheta correndo. Façando ou não fazendo o que precisa ser feito, vai acabar o tempo. E depois, como o Dr. Bezerra de Menezes falou, vamos ver quem é que estava com a razão. Vai passar. E terá outra chance? Claro que terá, mas às vezes, nossa, eu tinha combinado, era a última chance, era o último momento. O Chico Xavier tem uma frase atribuída a ele, assim, o pior para o espírito desencarnado é a consciência do tempo perdido. Quando você morrer e se ver no mundo espiritual, o pior vai ser assim, puxa, nossa, não acredito, cara, ai, era para ter feito tanta coisa. E não fez. Por quê? Porque não quis fazer. Médiuns que falam, não quero mexer com isso. Médiuns, Duda, médiuns ostensivos, cara, que veem vultos, que escutam vozes, que tem alteração de humor de uma hora para outra, que entra na porta de um lugar e não consegue entrar. E não quer saber do que é isso. Cara. Não quer mexer com isso? Vai mexer, filho. Vai mexer, confie. Vai mexer, porque é para o teu bem que foi combinado isso. Olha um exemplo de caridade, pessoal, material e moral juntas. Um ser maravilhoso, magnífico, Dr. Bezerra de Menezes. Eu gosto de ler as histórias porque eu não pulo nada. O consultório do Dr. Bezerra funcionava nos fundos da farmácia de seu amigo. Olha isso, um médico daquele nível tinha um consultório no fundo de uma farmácia, que era o senhor Cordeiro. Isso, ó, o livro do
as histórias que vocês quiserem procurar. Do Jerônimo, chama O Gigante Deitado. Acho que todos vocês conhecem. O do Chico é Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. E esse é Lindos Casos de Dr. Bezerra de Menezes, também de Ramiro Gama, tá bom? Então o senhor Cordeiro, para tentar ajudar nas despesas da casa... Perdão, não sei o senhor Cordeiro. Para tentar ajudar nas despesas da casa, a esposa do Dr. Bezerra, Dona Cândida, havia combinado com o senhor Cordeiro que cobraria uma pequena taxa daqueles que pudessem pagar. O dinheiro iria direto para ela, sem nem passar as mãos do Dr. Bezerra. O Dr. Bezerra sabia disso, concordou, em uma única condição, que só se cobrasse de quem realmente tivesse condições e quisesse pagar. Pessoal, ele era médico, ele podia cobrar. Não é esquisito você ir num médico e ele te atender de graça? Você vai ficar milindrado dele não te atender? Bom, o Dr. Bezerra de Menezes disse isso. Só aceito se quiser e puder pagar. E foi assim que um dia, como tantos outros, aconteceu essa lição que vou lhes contar. Uma mulher muito simples, com o rosto marcado pelo sofrimento, entra no seu consultório. Em seu colo, uma criança pequena e frágil. Seu aspecto e a de seu filho não deixavam dúvidas. Eram vítimas da miséria e da fome. Dr. Bezerra, com seu cuidado habitual, examinou a criança. Sentiu o pequeno corpo debilitado e, com sua voz mansa, receitou os remédios e aconselhou: minha filha, dê esses remédios ao seu filho de hora em hora. Se desejar, era homeopatia, por isso que tomava tão perto. Pode comprá-los aqui mesmo na farmácia. A resposta daquela mãe veio como um sussurro de dor. Comprá-los, doutor? Com que dinheiro? Não tem um níquel sequer. Meu filho e eu ainda não comemos nada desde ontem. Naquele momento, o consultório se encheu de uma emoção palpável. O bondoso médico olhou para aquela mãe e seus olhos verdes, sempre cheios de compaixão, encheram-se de lágrimas. E os dois choraram juntos. Um médico e uma mãe, unidos pela mesma dor. Abraçando-a, Dr. Bezerra de Menezes disse: não se preocupe, minha filha. Confie no amor da Virgem Santíssima, que vela por todos nós. Ele procurou nos seus bolsos do paletó, nas calças, e nada encontrou. Por um instante, ele olhou para o alto como se fizesse uma prece silenciosa. Então, ele se levanta e vai até o seu amigo Cordeiro. Olha agora o que vai acontecer. Cordeiro, eu sei que eu prometi não mexer no dinheiro das consultas, mas o caso de hoje é doloroso. Já recebemos alguma coisa hoje? Cordeiro, com o coração igualmente bom, rematou: nada, doutor. Até agora só vieram os pobres, e a sua ordem é de não cobrar deles. Sim, está certo. E o dinheiro de ontem? Você já entregou à minha esposa? Não, ainda está comigo. E então vem o gesto que define a caridade, a renúncia e a fé inabalável. Dê-me então, por favor, esse dinheiro e esperemos na proteção da Virgem, que há de nos mandar algum mais tarde. Com o envelope na mão, olha, o cara pegou tudo, cara. Volta ao consultório e entrega àquela mãe dizendo: tome, minha filha, com esse dinheiro compre os remédios e também leite e alimentos para o seu filho. A pobre mulher, com os olhos surpresos e os lábios trêmulos, não conseguia dizer uma palavra para agradecer, apenas chorava. E Bezerra, abraçando-a uma última vez, a consolou: nada de lágrimas, vá na santa paz de Deus e ele há de ficar bom. Quando a mamãe já estava na porta, se virou para tentar agradecer mais uma vez, e ela não viu mais o rosto do médico. A porta estava aberta e as outras pessoas estavam olhando. Ela ouviu apenas uma voz já focada no próximo a ser ajudado, dizendo: por favor, entre aquele que estiver no próximo da fila. Ele não permitiu que ela se rebaixasse ali na frente das pessoas. Ele fez isso com as portas fechadas. Assim que abriu, pode entrar o próximo. Isso é um sentido de caridade, pessoal, muito profundo, muito grande, que é um pedido do Evangelho para nós. Olha isso daqui. A verdadeira caridade adquire toda a sua sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis,
acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta o serviço. Eis o que significam essas palavras: não saiba a mão esquerda o que dá a mão direita. Eles dizem que é quando você vai fazer caridade para alguém, encontrar um jeito, inventar uma maneira de fazer aquela pessoa achar que ela que fez a caridade para você. Não é fácil, é difícil acontecer isso. Mais uma vez, eu estava com o Raul Teixeira, lá em Mogi das Cruzes. Sabe essas oportunidades que você tem de passar o dia com a pessoa? E eu falei, nossa senhora, que oportunidade. Chegamos à tarde, teve autógrafo de livros, eu estava perto dele, eu fiz a palestra, o Raul Teixeira estava ali. Fomos jantar na casa de uma... Igual aconteceu com o Divaldo lá em Bauru, que eu também tive essa oportunidade. Mas essa história é com o Raul. E estava sentado ali, e eu falei, Raul, você já foi ver o Chico? Conhece o Chico? Já estive na casa dele. E ele contou toda essa história, mostrando o que é você fazer o outro achar que ele está te fazendo bem, quando é você que está fazendo bem para ele. Eu até ia pedir que o tempo corre muito, para vocês darem uma ideia de como que pode fazer um jeito. Não é fácil não, cara. É difícil encontrar uma maneira, sem que a pessoa perceba que você está forçando a amizade, de fazer ela achar que está te fazendo. O Chico achou um monte de maneiras. E essa ele contou assim. Uma vez, eu estava na casa do Chico Xavier. E estava lá conversando com o Chico, só nós dois, comemos pão, manteiga, ele pôs o leite, tinha doce de abóbora, estava aquela... E uma mulher bate na porta. E eu percebi que ela estava repreendendo o Chico. Como assim repreendendo? Ela falou, poxa, Chico, não foi mais lá em casa tomar o passe que eu tanto gosto de te aplicar? Ah, minha irmã, a vida, a corrida, tantos trabalhos, eu não tenho tempo para nada para mim. Mas então eu vim lhe aplicar o passe aqui mesmo. Eu sei que você está precisando. Excelente, irmão, entre, por favor. Vamos entrar. Eu falei, que história é essa? Quem que essa mulher que é? Teresa de Calcutá? Quem que vai dar passe do Chico Xavier, que eu não estou sabendo dessa história? Não, era uma moradora de lá. Ah, pode ser aqui? Pode ser assim. O Raul Teixeira, pessoal, contou para mim, estava o Gustavo também de Araraquara, estava a Mércia, estava a Aninha, que ouviu, que o Raul ficou olhando, o Chico sentou, eu saio da frente da cama, pôs as mãos para cima, a mulher chegou lá, o Raul, Tato, eu comecei a ver, a sair coisa do Chico Xavier ir para ela. Saía coisas das mãos dele, da cabeça dele, começou a ir para ela, ir para ela. E ela deu o passe. Terminado, minha irmã, muito obrigado, viu? Ô Chico, sabe que esses passes que eu te dou me faz um bem? Eu me sinto tão bem, Chico, não falta mais não. Vai lá tomar o passe. Mas se você não vier, eu vou vir aqui. Pode vir, minha irmã. Quantas vezes você precisar e quiser me dar o passe. Ele faz a caridade e faz a pessoa achar que ela que está fazendo. Legítima a atitude do Chico Xavier, facílima de fazer. Eu fiquei pensando muitas vezes. Hoje eu vi o Naldo, depois vocês podem falar para ele que eu falei, fazer algo assim, uma caridade ele fez para a mãe dele, achando que era a mãe dele que estava fazendo para ele. Estávamos apertadíssimos no tempo. O Naldo me largou aí, foi correndo, está fazendo palestra no outro centro, vai acabar, ele vem e chega aqui próximo das... Ele deve estar chegando, acaba às 8h30 lá, ele ainda pega o final da gente aqui, ele falou. E a mamãe dele gosta de ver o filho, gosta de ver. E ele fala, mãe, eu gosto de passar aqui antes da palestra, me sinto tão bem, sinto uma energia tão boa, é como uma bênção que a senhora me dá. Mas ele que passou lá, porque para ela é muito importante. Para ela era aquela visitação de que um filho foi lá para que ela desse a bênção, que comesse o pãozinho que ela faz com amor, passasse a manteiga no pão, sentasse à mesa. Falei, que coisa linda, como é possível fazer isso, pessoal? E fazendo isso, você está na sublimidade da caridade. Eu disse que não é fácil, mas se a gente ficar prestando atenção, dá para fazer. Não ser falso, mas demonstrar, poxa, como é bom passar aqui, como é bom
te dar esse abraço. Como eu preciso desse contato, desse carinho que você tem comigo. Eu fico pensando em alguns exemplos e que você pode, por exemplo, dizer para uma pessoa: puxa, ela não tem carona. Coitada, ela está apertada, vai chamar Uber. Acho que eu vou falar o seguinte, que eu tenho que passar na casa de uma amiga lá no bairro dela. Se ela não poderia me fazer a caridade de me levar até lá. Eu aproveito e ela vai de carona, mas eu preciso muito dessa ajuda. Irmã, você mora lá para aquele bairro de Ponta Negra? Então, você conhece bem lá? Eu tenho que visitar uma pessoa e sou meio perdido. Você não pode me acompanhar? Até posso te dar uma carona, se você me fizer esse favor. Ah, posso sim. Isso, pessoal, é agir com o maior amor possível para que a pessoa não perceba uma humilhação no ato de caridade. Ah, cortou a água na tua casa, Duda? Eu pago lá para você, pode deixar, eu pago aqui, viu? Mas juízo, hein, rapaz? Economia. Puta, estrago. Para que fazer isso? E muitas vezes nós fazemos assim para exibir a nossa atitude. Eu vi o prefeito de Bauru, à época, eu era bastante amigo dele, fazendo uma campanha, a câmera filmando, ele ia entregar uma cesta básica, como eu vou entregar aqui para a Karenina, e ele chegou, estava gravando, ia estar tocando aquela musiquinha, ele vai lá e entregou a cesta para a pessoa, deu um abraço, o câmera falou, não pegou aqui, vamos de novo, dá a cesta aqui. Vai, liga o negócio aí direito. Valendo? Pessoal, que caridade é essa? Está com interesse do voto. Valeu, mas não é como se pretende buscar num encontro como esse. Só mais essa mensagem. Olha que coisa incrível. Também Evangelho segundo o Espiritismo, também caridade moral. Diz assim, um espírito protetor, não tem nome, Lyon, 1860. Meus amigos, há muitos dentre vós têm ouvido dizer: como hei de fazer caridade se comumente nem mesmo do necessário eu disponho? É uma desculpa que a gente encontrou muito da boa, né? Não posso fazer caridade, mal tenho para mim, como é que eu vou fazer caridade? Amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade, e pode-se fazê-las por pensamento, por palavras e por ações. Chico Xavier falou assim: nunca somos tão pobres de bens materiais e espirituais que não possamos doar alguma coisa ao companheiro necessitado, seja o pão ou a palavra de consolo e solidariedade. Nunca alguém é tão pobre que não possa dar. Então, o Chico está falando. E esse rapaz falou assim: Deus, em sua infinita misericórdia, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Olha que mensagem que está logo depois da irmã Rosália, na caridade moral. Deus colocou em nós uma vigilante que se chama consciência. Escutai-a, porque ela somente lhe dará bons conselhos. Às vezes, consegues entorpecê-la opondo-lhe com o espírito do mal. Então, ela se cala. Mas ficai certos de que a pobre escorraçada se fará ouvir logo que lhe deixardes aperceber a sombra do remorso. E ouvi-a, interrogai-a, e com frequência vos achareis consolados com o conselho que ela lhes houver recebido. Meus amigos, a cada regimento novo, o general entrega um estandarte, e eu vos dou por divisa esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Observai esse preceito, reuni-vos em torno dessa bandeira e tereis ventura e consolação. Sejais caridosos. Ele pede que a gente preste atenção, que tenha uma consciência na nossa cabeça e que essa consciência vai nos cobrar. Quando nós ficarmos numa sombra de quem? Do remorso. Muito chato sentir remorso, porque quase sempre você não consegue mais corrigir. Mamãe morreu, aconteceu aquele negócio que não tem mais volta, ele está desencarnado e percebeu o tempo que perdeu. Remorso forte que veio para judiar da gente. Consciência. E eu tenho marcado aqui
história do Chico e dos ladrões, analisar para ver se dá tempo, dá certo, se conta. Mostro para vocês aqui, pode ser para a Karina, para o Duda. Não está certo de eu contar. Ali fora hoje, uma irmã que disse que gosta muito das minhas palestras, falou, puxa, fui assaltada por 2 ladrões e me contou uma história. Eu falei, nossa, exatamente, mais ou menos a história que eu queria contar. Então eu conto e a gente encerra, porque tem muito a ver com essa questão de consciência nos cobrar numa hora que ela avisou, ó, presta atenção, não faça isso. O Chico Xavier trabalhava até tarde em psicografia. Trabalhou durante muito tempo, até muito tarde, 2, 3 da manhã. E ia a pé para sua casa ali em Pedro Leopoldo. Num dia, voltando para casa, ele é abordado por 2 ladrões. Esses 2 ladrões ameaçaram bater no Chico. Eles não tinham armas, eram ladrões pobres também. Não eram ladrões sofisticados que tinham uma arma de fogo. Não, ou dá ou apanha. E agora? E o Chico falou, calma meus irmãos, vocês roubaram um homem pobre. Eu não tenho dinheiro para nada. E além, um pouco dinheiro que eu ganho, eu ajudo umas crianças que moram comigo. Um dos ladrões, eram 2 ladrões, falou, o senhor não tem dinheiro nenhum porque ajuda a criança? Eu compro coisas para ela, um pouco que ganho, não gasto comigo. Se vocês quiserem ir até a minha casa, vocês vão conhecê-la. Se vocês quiserem, eu tenho lá alguma coisa para vocês comerem. E eu posso dar um agasalho para vocês também. Está fazendo frio aqui em Pedro Leopoldo, venta muito. Um dos 2 ladrões falou, o senhor é Chico Xavier? Falei, agora eu vou apanhar. Sou filho, sou o Chico Xavier, mas eu não me lembro de ter feito mal a você, não me lembro de ter feito mal a ninguém, mas se faz mal a você, me perdoa agora. Eu posso lhe oferecer alguma coisa em casa, mas não me bate não quebra as minhas mãos, porque eu uso tanto essas mãos para fazer tantas coisas para as crianças, e não estou pedindo por mim. O rapaz falou, não, seu Chico Xavier, é que uma vez o senhor salvou a minha vida. Ele já tinha tomado o dinheiro do Chico. Ele fala, eu era uma criança recém-nascida. E eu ouvi essa história muitas vezes, seu Chico, da minha mãe. Eu era pequeno no colo dela e meu pai, não tínhamos o que comer, num frio que faz aqui em Pedro Leopoldo, e batemos em todas as casas e ninguém tinha nada. Até que batemos na casa de um homem, que ela falou, que convidou a gente para entrar. Deu uma sopa lá para ela e para o meu pai, um pouco de leite das crianças para mim, e ofereceu um agasalho assim como está fazendo hoje. Por isso que eu desconfiei que era esse Chico Xavier. Portanto, seu Chico, eu não posso aceitar o dinheiro do senhor. O senhor me desculpe. E quer saber, seu Chico? Fica com o dinheiro que eu já roubei hoje também. Acendeu uma luz amarela na consciência desse ladrão. Não rouba esse aí não. Não rouba não, cara. Ó, não rouba não, hein? Sabe um alarme, um antivírus, assim, uma sirene? Não pega desse aí não. E o rapaz, o lado dele, o outro ladrão, falou, como assim, irmão? Como assim? Você vai dar? Não, esse dinheiro é nosso, o senhor devolve aqui. Esse dinheiro suado de ganhar pelo trabalho, ele falou, cala a boca, dê o seu dinheiro para ele também. Dê o seu dinheiro para ele também. Tá bom, toma aqui. Deu ao Chico. Ele aceita e fala, obrigado, meus irmãos. Não vou comprar nada para mim, vou comprar para as crianças. E vai com Deus, meus filhos. Deus os ama muito. Ele fala, o senhor acha, seu Chico, que Deus ama 2 ladrões? O senhor acha que Jesus gosta da gente? E ele, com caridade, mostrando que talvez aqueles tinham feito uma caridade para as crianças, diz, você se esqueceu, meu filho, que Jesus saiu da terra ao lado de 2 ladrões?
prometendo a um deles que iria ao paraíso naquele mesmo instante. Basta que fizesse algo bom e vocês acabaram de fazer. Minha casa fica logo ali. Você vai aqui, vira, chega em casa. Se algum dia quiser ver as crianças, vocês estão lá. Nós estamos um pouco distantes disso ainda, pessoal. Um pouco longe dessa mudança de comportamento tão profunda que já acontece. Mas existe um caminho orientado pelo Espiritismo, que é a caridade. Não a caridade de doar, também é bem útil, mas aquela caridade que, além de doar, doa com amor. Doa querendo engrandecer quem recebe, não quer envergonhar, não quer cobrar nada, dá despercebido. E assim cria uma base para uma regeneração individual, que vai contagiar a cada um, pode ter certeza, que vai cobrir a toda uma multidão, para que no futuro juntos construamos um planeta bem melhor. Uma transição que já está acontecendo e que vai nos presentear de uma maneira tão mais profunda, tão melhor. Portanto, fica esse pedido em forma de poesia a todos nós. Não guardes e nem fales, coração, palavras que machucam ou que causem aflição. O verbo que escarnece, esfogueia e envenena, traz em si mesmo a dolorosa pena de amarga frustração. Quantas vezes nós mesmos, trilha afora, no pensamento que se desarvora, das teias da ilusão, sem motivo ou sem base, para sair do mal e regressar ao bem, precisamos apenas de uma frase, do carinho de alguém. Na dor que nos renova, quantas vezes na vida a gente espera simplesmente um sorriso, para fazer o esforço que é preciso, a fim de não perder nas lágrimas da prova a paz da fé sincera. Pensem nisto e abençoa aquela própria mão que espanca, que magoa. Fel, tristeza e amargura transformam a ternura em grande desventura. Se a mágoa te domina, observa a lição da bondade divina. Se o homem tala o campo aos horrores da guerra, Deus recobre de verde as úlceras da terra. Se escurece em noite fria, Deus recompõe sem falta os fulgores do dia. Atira-se à fonte uma pedra de lama em espessura, Deus protege a corrente. A fonte lava a pedra com beijos de água pura e prossegue indulgente, doce, clara e bendita, fertilizando o campo em que transita. Isola-se a semente pequenina na clausura do chão, eis que Deus a ilumina e ela faz a alegria e a fartura do pão. Que a poda fira a planta com golpes destruidores, Deus reveste o seu tronco em auréolas de flores, conquanto seja em tudo a justiça perfeita, que nos premia, ampara, aprimora e endireita. Pelo poder do amor incontroverso, Deus quer que a sua lei seja cumprida, para a glória da vida, nos mais remotos cantos do universo. Sirva, pois, coração, a tolerância, a paz, a bondade e a união, e embora desprezado, anônimo, sozinho, agradece em silêncio o pranto, a injúria e o espinho, e serve alegremente. Dor é uma nova oportunidade, é uma vida superior. Renda-te a Deus e segue para a frente, pois Deus é caridade, e a caridade ardente a todos os seus filhos cobriu de amor. Irmã Dolores, pelas sagradas mãos de Chico Xavier. Meus amados, amanhã tem mais. Que Jesus nos abençoe.